Pouca gente imagina que o pior golpe que uma mãe pode levar não vem do mundo, mas de quem ela mesma colocou no mundo. E eu descobri isso da forma mais dura possível. O que aconteceu naquela noite virou minha vida do avesso e no dia seguinte transformou a mesa do meu café da manhã em um verdadeiro tribunal. Se você já passou por um momento em que precisou escolher entre o amor e a própria sobrevivência, essa história vai falar direto ao seu coração. Antes de continuar, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente conta histórias reais que abrem os olhos, fortalecem a alma e ajudam você a nunca mais duvidar do seu valor. Eu ainda lembro do som seco da batida, como se o mundo tivesse rachado bem no meio. Um segundo antes eu estava discutindo com o Lucas, tentando manter a calma, tentando mais uma vez evitar que a situação escalasse. No segundo seguinte, senti minhas costas baterem contra a parede com tanta força que minhas pernas quase cederam. A dor veio rápida, quente, e logo senti o fio de sangue descendo pela lateral da minha testa. Ali, naquele instante congelado, eu compreendi que algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido ou se minha mente tinha criado algum cenário extremo. Mas quando toquei a testa e vi meus dedos manchados, a verdade ficou impossível de ignorar. Meu próprio filho tinha me empurrado como se eu fosse um objeto que atrapalhava o caminho dele. O olhar dele, cheio de raiva e impaciência, ainda queimava na minha memória. E pela primeira vez, senti medo. Medo real, desses que fazem o coração bater no pescoço. Eu falei o nome dele, quase num sussurro, mais por reflexo do que por coragem. Ele desviou o olhar, murmurou algo irreconhecível e saiu batendo a porta do quarto, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parada, com a respiração curta, segurando a parede para não cair. Era estranho perceber que, dentro da minha própria casa, eu não tinha mais nenhum controle. E pior, não tinha mais segurança. O silêncio que ficou depois do estrondo da porta foi mais violento do que o empurrão. Tentei me arrastar até a cozinha para pegar gelo, mas cada passo parecia me lembrar que eu tinha cruzado uma linha invisível. Não era a primeira vez que ele passava dos limites, mas aquela agressão, aquela foi diferente. Foi definitiva. Eu me olhei no reflexo do micro-ondas e quase não me reconheci. A expressão cansada, o sangue escorrendo devagar e uma tristeza profunda nos olhos. Era como se eu estivesse olhando para outra mulher. Uma mulher que finalmente entendeu que estava em perigo. Sentei na cadeira e respirei fundo, tentando assimilar tudo. Sempre achei que amor de mãe suportava qualquer pancada emocional. Mas nunca imaginei que um dia eu precisaria me proteger do meu próprio filho. A sensação de traição era esmagadora. Como chegamos ali? Em que momento o menino que eu carreguei no colo se tornou alguém capaz de me machucar assim? Essas perguntas ecoavam enquanto o gelo já derretia no pano que eu segurava. Aquela dor física abriu uma ferida muito maior por dentro. Uma que estava escondida há anos, esperando exatamente aquele momento para se revelar. A verdade que eu evitava olhar finalmente se ergueu diante de mim. Eu estava vivendo refém do humor dele. Eu tinha normalizado explosões, ofensas, portas batendo, tudo em nome da paz. Mas naquele dia, não era mais possível fingir que era apenas uma fase ou um estresse. Tinha virado uma ameaça. Levantei devagar, apoiando-me nos móveis como se estivesse caminhando em ruínas. A casa parecia fria, estranha, como se já não fosse minha. O cheiro do café que eu tinha feito mais cedo agora parecia distante, como se pertencesse a outra vida. Eu sabia que, se continuasse ali naquela dinâmica, algo muito pior poderia acontecer. A agressão não foi apenas um ato impensado, foi um aviso. Um sinal que eu não podia mais ignorar. E mesmo com o corpo tremendo, uma certeza começou a crescer dentro de mim, quase silenciosa, mas firme. Eu precisava fazer alguma coisa. Não dava mais para esperar que ele mudasse por conta própria. Eu precisava escolher entre continuar fingindo que estava tudo sob controle, ou finalmente escolher sobreviver. E foi ali, entre a dor, o sangue
e o silêncio da madrugada que eu percebi que aquela agressão não tinha sido o fim. Tinha sido o começo de algo que eu nunca imaginei enfrentar. Depois que o Lucas bateu a porta e a casa mergulhou num silêncio pesado, senti meu corpo inteiro desabar por dentro. Eu andava de um lado para o outro, tentando controlar o tremor das mãos e a respiração, como se estivesse tentando reorganizar o caos que se instalou dentro de mim. A dor da testa continuava latejando, mas havia outra dor mais profunda, mais antiga, que finalmente tinha sido arrancada das sombras. Aquela noite não era só mais uma noite difícil, era o ponto de ruptura. Sentei na beirada da cama e encarei o chão por longos minutos, sentindo aquele peso que parece puxar a gente para um buraco sem fundo. Mas ao invés de cair, eu fiz algo diferente. Me levantei. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi olhar para minha vida com honestidade cruel. Fui até o banheiro, lavei o rosto devagar e vi no espelho uma marca na minha testa que parecia uma assinatura do destino dizendo: chega. Aquilo foi meu despertar. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e comecei o processo mais doloroso da minha vida. Registrar tudo. Cada agressão que eu escondi debaixo do tapete, cada humilhação que eu minimizei, cada grito que eu disse a mim mesma que era apenas estresse. Tirei fotos da testa, da parede onde bati, da bagunça que ele deixou no corredor. Escrevi datas, horas, situações. Ver tudo ali, organizado, doeu mais do que qualquer empurrão poderia doer. Enquanto escrevia, percebi algo estranho. Eu não estava só me protegendo, estava resgatando partes minhas que eu mesma tinha abandonado. Cada evidência registrada era como puxar um fio enterrado no fundo da alma, e de repente tudo começou a fazer sentido. Eu tinha passado anos tentando ser forte por ele, mas agora eu precisava ser forte por mim. A noite inteira parecia me empurrar para essa decisão invisível, mas urgente. A cada foto, a cada relato, eu sentia a coragem crescer, mesmo que fosse uma coragem tímida. Peguei um caderno antigo que ficava guardado na gaveta e comecei a escrever o que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Tenho medo do meu filho. Doeu escrever, como se a caneta rasgasse o papel e minha história ao mesmo tempo. Mas era verdade. E eu precisava reconhecê-la para sobreviver. Ali estava a raiz de tudo, colocada no papel pela primeira vez. A madrugada avançou como se tivesse se esticado só para mim. Entre xícaras de café frias e lágrimas silenciosas, eu montei o esqueleto de um plano que mudaria minha vida para sempre. Anotei nomes, horários, o que eu precisaria fazer no dia seguinte. Não era apenas planejamento. Era uma despedida da mulher que aceitava migalhas de paz. Ao transformar minha dor em estratégia, senti um fio de esperança se acender. Fechei as janelas, tranquei as portas e deixei a casa o mais organizada possível, como se preparar o ambiente fosse a única forma de manter meu coração em pé. Coloquei a mesa, ajeitei as cadeiras, limpei o chão. Cada gesto parecia simbólico, como se eu estivesse preparando um cenário para algo grande, algo que eu ainda não conseguia nomear. Era como se eu estivesse dizendo para mim mesma: amanhã você retoma sua vida. E quando o relógio marcou 5 da manhã, eu finalmente sentei, exausta. Não dormi um minuto sequer, mas pela primeira vez em anos, não me senti derrotada. Eu estava ferida, sim, mas desperta. E na quietude daquela última hora, antes do amanhecer, eu entendi que a agressão do Lucas não tinha sido o fim, tinha sido o aviso final. A partir daquele momento, eu não estava mais sobrevivendo ao lado dele. Eu estava sobrevivendo de tudo aquilo. Quando o primeiro raio de luz entrou pela janela, meu corpo parecia ter 10 anos a mais. Mas ao mesmo tempo, meu espírito estava mais firme do que nunca. Eu sabia que aquela manhã não era comum. Era o tipo de manhã que decide o rumo de uma vida. Respirei fundo, peguei o celular e encarei a lista de contatos. Eu nunca gostei de pedir ajuda. Sempre fui de resolver tudo sozinha, mas dessa vez era diferente. Dessa vez era questão de sobrevivência. A primeira ligação foi para minha irmã, a Beatriz, que é advogada. Só de ouvir o alô dela, minha voz falhou. Por um segundo, quase desisti. Mas respirei fundo e contei tudo. Do começo ao fim,
sem esconder nada. O silêncio dela doeu mais do que qualquer julgamento. Beatriz sempre foi prática, direta. Mas naquele dia, a voz dela saiu embargada. Ela me disse: Vera, isso é grave, muito grave. E você não vai enfrentar isso sozinha. Foi ali que meu plano começou a ganhar forma. A segunda ligação foi para a Carmen, minha amiga assistente social. Ela conhece casos como o meu melhor do que eu mesma, e só por isso minha mão tremia. Quando contei o que tinha acontecido, ela soltou um suspiro que parecia carregar anos de experiência e tristeza pelas mulheres que passam por isso. Ela não me tratou como vítima, me tratou como alguém que finalmente tomou coragem. Disse que viria cedo, com todos os documentos e orientações que eu precisava. A terceira ligação foi a mais difícil de todas, para a minha psicóloga, a doutora Mônica. Eu já tinha contado partes da história para ela antes, recortes isolados, pinceladas leves que escondiam a gravidade real. Mas naquela manhã eu revelei tudo. A agressão, o medo, o controle emocional que eu já nem percebia que sofria. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer algo que mexeu comigo. Vera, você está finalmente se escolhendo, e isso transforma tudo. Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. Quando desliguei, meus dedos estavam dormentes. Cada ligação tinha arrancado um pedaço do peso que eu carregava sozinha. Era como se pela primeira vez em muitos anos eu permitisse que outras pessoas entrassem no meu mundo quebrado. E curiosamente, isso não me fez sentir fraca, me fez sentir acompanhada, amparada. Como se mãos invisíveis estivessem segurando minha queda antes que eu tocasse o chão. Fui até a cozinha preparar mais café, não por hábito, mas por controle emocional. Cada movimento repetido, colocar o pó, ferver a água, preparar a mesa, me dava uma sensação estranha de estabilidade. Eu sabia que a tempestade estava prestes a começar, mas também sabia que, dessa vez, eu não estaria sozinha enfrentando o vendaval. A presença daquelas 3 pessoas formava um círculo de proteção que eu não tinha há anos. Enquanto arrumava a mesa, percebi que aquele café da manhã teria um significado muito maior do que qualquer refeição já servida naquela casa. Seria um divisor de águas. Seria o momento em que a verdade deixaria de se esconder atrás das paredes e seria colocada, finalmente, à luz do dia. Eu me sentia nervosa, mas também surpreendentemente firme, como se o destino estivesse alinhando cada peça ao redor de mim. E foi nesse silêncio preenchido por expectativa que eu me dei conta de algo poderoso. Não eram apenas ligações. Eram pedidos de socorro, sim, mas também eram declarações. Declarações de que eu não aceitaria mais viver com medo. De que, a partir dali, cada passo seria para longe da violência e para perto de mim mesma. Aquelas 3 vozes, cada uma à sua maneira, mudaram o caminho que meu dia e minha vida inteira iriam seguir. Depois das ligações, a casa ficou num silêncio que parecia observar cada um dos meus passos. Era estranho, quase simbólico, como se as paredes estivessem esperando para ver se eu realmente teria coragem de continuar. Caminhei devagar pelos cômodos, ainda com a testa latejando, mas com uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que aquele dia carregava um peso diferente. Era o dia em que eu finalmente assumiria o controle da narrativa da minha própria vida. Comecei a limpar os vestígios da noite anterior, não para esconder nada, mas para recuperar um pouco da dignidade que a casa havia perdido. Cada respingo de sangue removido era como uma ferida sendo lavada por dentro. Enquanto passava o pano, percebi o quanto aquele lugar tinha sido cenário de tantas dores silenciosas. E então, algo curioso aconteceu. Eu senti raiva, mas uma raiva limpa, lúcida, que me impulsionava em vez de me destruir. Era como se eu estivesse me reconstruindo enquanto arrumava tudo. Fui até o quarto dele e arrumei a porta que estava entreaberta desde a discussão. Não entrei. Não queria ver aquele espaço que tanto revelava, mesmo quando parecia vazio. Apenas fechei a porta com calma, como quem encerra um capítulo.
Depois fui até meu próprio quarto e dobrei os lençóis com precisão, como se cada dobra fosse uma forma de me ancorar emocionalmente. Era impressionante como tarefas simples podiam me lembrar que eu ainda tinha controle sobre algo. Na cozinha, comecei a cozinhar sem nem perceber quando minhas mãos assumiram o comando. Cortei frutas, preparei café fresco, fiz pão com queijo. Cozinhar sempre foi meu jeito de curar, de organizar o caos interno. Mas naquele dia tinha outro peso. Era como se eu estivesse preparando não um café da manhã, mas uma cena, um cenário para a verdade se revelar. Cada prato colocado sobre a mesa parecia carregar uma mensagem silenciosa. Aqui, a partir de hoje, só entra o que é real. Enquanto ajeitava os talheres, meu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. Eu imaginava como seria o rosto do Lucas ao descer, esperando encontrar tudo como sempre. Ele não fazia ideia de que eu já tinha tomado minha decisão e que nada naquele dia seria igual ao anterior. Pela primeira vez, não era ele quem estava no controle. E essa inversão de papéis trazia uma força inesperada, quase elétrica, que percorria meu corpo inteiro. Voltei à sala e abri as cortinas, deixando entrar toda a luz da manhã. A claridade invadiu os cantos mais escuros da casa e aquilo me trouxe um conforto estranho, como se aquele ambiente iluminado fosse um símbolo do que estava prestes a acontecer comigo também. A verdade finalmente seria colocada à luz. Senti um arrepio percorrer meus braços, um misto de medo e libertação, enquanto observava a casa se transformar aos poucos. Coloquei uma roupa limpa, prendi o cabelo e passei um pouco de protetor na testa, tentando disfarçar o machucado sem apagá-lo completamente. Porque, de certa forma, aquela marca era uma prova viva da minha decisão. Uma lembrança clara de que eu não podia mais tolerar o que tinha tolerado por tantos anos. Ao me olhar no espelho, percebi algo diferente nos meus olhos, um brilho firme, decidido, que eu não via há muito tempo. Quando finalmente me sentei à mesa, tudo estava pronto. A comida, a casa, as provas e, principalmente, eu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava apenas aguardando algo acontecer. Eu estava provocando a mudança. Estava criando o momento que colocaria minha vida em um novo caminho. E ali, naquela mesa impecável, entendi que o confronto não seria apenas com o Lucas. Seria comigo mesma. Com tudo que eu permiti, com tudo que eu precisei esconder para sobreviver. Quando o relógio marcou 8 horas, meu coração começou a acelerar como se quisesse avisar que o momento estava próximo. A campainha tocou de repente e por um segundo senti minhas pernas tremerem. Ao abrir a porta, encontrei a Carmen com aquele olhar firme de quem já viu histórias como a minha de perto demais. Ao lado dela estava o delegado Álvaro, um homem calmo, de voz baixa, mas com uma postura que impunha respeito sem precisar levantar a mão. Ver os dois ali me deu uma sensação estranha de proteção. Carmen entrou primeiro, segurando uma pasta cheia de documentos e anotações. Ela me abraçou com cuidado, como se tivesse medo de tocar onde doía. "Vai dar tudo certo", ela murmurou, e naquele instante eu quis acreditar. O delegado entrou logo atrás, cumprimentou com educação e disse que já estava ciente da situação. A presença dele preenchia a sala de um jeito que eu nunca imaginei sentir dentro da minha própria casa: segurança. Era irônico pensar que precisei de um delegado para me sentir segura no meu próprio lar. Conduzi os dois até a mesa de café, que parecia mais uma mesa de reunião do que de refeição. Eles se sentaram e começaram a organizar os papéis. Eu me sentei de frente, tentando manter a postura, mesmo com o estômago embrulhado. Carmen abriu a pasta e colocou sobre a mesa um formulário de ocorrência, um guia de direitos e uma lista de procedimentos. Era impressionante ver como aquela situação, que por tantos anos eu tratei como problema familiar, agora estava sendo tratada como o crime que era. Enquanto isso, o delegado me fazia perguntas com cuidado, de um jeito que não me fazia sentir culpada ou exagerada. Ele anotava tudo com precisão e assentia como quem já sabe o desfecho, mas permite que você encontre suas próprias palavras. Em alguns momentos, eu sentia vontade de chorar, mas me segurei. Eu não queria começar aquele dia desmoronando. Eu queria começar firme,
presente, consciente do que estava fazendo. Foi aí que ouvimos os passos no andar de cima. Passos que eu conhecia tão bem. Lucas estava acordando. Meu corpo congelou por um instante, como se minha alma tivesse sido puxada para dentro do peito. Carmen colocou a mão sobre a minha e disse baixinho: "Fica tranquila, ele não tem mais controle aqui." O delegado apenas cruzou os braços e se ajeitou na cadeira, como quem aguardava o início de algo inevitável. Os passos ficaram mais próximos. O rangido da escada ecoou pela casa, cada degrau parecendo anunciar um capítulo que estava prestes a ser virado. E então, Lucas surgiu no vão da porta da sala, esfregando os olhos, despreocupado, com aquela expressão de quem acredita que tudo na vida gira ao redor do humor dele. Mas quando viu a cena, eu sentada, Carmen ao meu lado e um delegado à mesa, algo mudou imediatamente em seu rosto. Ele parou no limiar da porta, confuso, quase ofendido. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando disfarçar o incômodo com arrogância. O delegado o encarou com calma, mas a firmeza era clara. "Sente-se, por favor. Precisamos conversar." A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir meu próprio pulso. Lucas hesitou, e naquele breve instante eu vi o medo passar pelos olhos dele pela primeira vez. Um medo que ele nunca imaginou sentir dentro daquela casa. Enquanto ele se aproximava devagar, percebi que aquele momento era maior do que eu imaginava. Não era só um café da manhã, era um marco. A primeira vez em anos que eu não estava sozinha enfrentando o temperamento dele. Ali, diante da verdade, da lei e de mim mesma, algo começou a mudar no ar. E eu entendi que, a partir daquele segundo, nada seria como antes. Assim que o Lucas se sentou, o clima da casa mudou completamente. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, pesado, cheio de algo que estava prestes a explodir. Ele tentou manter aquela postura arrogante de sempre, mas era nítido que estava desconfortável. Carmen abriu a pasta devagar e colocou algumas das minhas fotos e relatos sobre a mesa. Quando o Lucas viu as imagens, o rosto dele empalideceu. Pela primeira vez, percebi que ele estava entendendo a gravidade do que tinha feito. O delegado pigarreou, apoiou os antebraços na mesa e falou com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. "Lucas, o que você fez configura agressão. Não é discussão familiar, é crime." Aquela palavra, crime, ecoou pela sala como um trovão silencioso. Lucas tentou rir, como sempre fazia para se esquivar da responsabilidade. "Ah, gente, isso é exagero. Foi só um empurrão. Minha mãe sabe que eu não quis." O delegado levantou a mão, interrompendo-o com autoridade. "Não minimize. Nós vimos as provas." Eu senti minha garganta fechar, mas respirei fundo. Aquela era a hora. Depois de anos engolindo palavras, eu finalmente deixei a minha voz sair. "Não foi só um empurrão, Lucas. Foram anos de empurrões invisíveis, de gritos, de humilhações, de medo." Ele me encarou como se estivesse vendo uma desconhecida. Talvez estivesse mesmo, porque ali, naquela mesa, eu não era mais a mãe que se calava para evitar conflito. Eu era a mulher que estava cansada de sobreviver à sombra do temperamento dele. Carmen inclinou-se para a frente e explicou, com firmeza e compaixão ao mesmo tempo, que violência não se mede pela força do impacto, mas pelo padrão de comportamento. Ela listou episódios que eu tinha relatado. Cada palavra parecia desmontar um castelo de negação que o Lucas tinha construído ao longo dos anos. Ele começou a balançar a perna, um tique que sempre aparecia quando ele estava encurralado emocionalmente. A máscara dele estava caindo. Foi então que ele tentou o velho truque, o da manipulação. Cruzou os braços, suspirou e soltou um "Mãe, para com isso. Você sabe que eu estava nervoso, eu estava cansado. Você me provoca às vezes." Cada frase era uma tentativa desesperada de inverter os papéis, como sempre fez. Mas dessa vez, eu não senti culpa. Eu não senti medo. Eu só senti tristeza. Uma tristeza madura, consciente. E respondi sem tremer: "Eu não sou responsável pelas suas escolhas, nem pelas suas agressões."
O delegado encarou o Lucas com firmeza e disse: Vera não está mais sozinha. E não existe mais desculpa. Você ultrapassou todos os limites. Ele explicou como funcionariam os próximos passos, o boletim, as medidas protetivas. Lucas arregalou os olhos, percebendo que não estava lidando mais com uma mãe emocionalmente esgotada, mas com a lei. Era como ver alguém finalmente confrontado pelo próprio reflexo e não gostar do que via. A confusão emocional dele se transformou em irritação. Então é isso? Você vai colocar a polícia contra mim? Ele perguntou, com aquela mistura de incredulidade e orgulho ferido. Eu senti a mão da Carmen tocar meu braço, me lembrando que eu tinha uma rede de apoio. Olhei nos olhos dele e respondi: Eu não coloquei ninguém contra você. Você fez isso sozinho. Eu só parei de fingir que estava tudo bem. Nesse momento, o silêncio tomou conta da sala. Um silêncio que não era de medo, era de revelação. Lucas percebeu que aquele jogo que ele controlou por tantos anos tinha acabado. Ele olhou para mim, para Carmen, para o delegado, e viu que não tinha mais espaço para manipular, distorcer, minimizar. Pela primeira vez, a verdade estava sentada à mesa com a gente, e não havia como afastá-la. O delegado respirou fundo antes de falar novamente, e eu já sabia que algo importante estava vindo. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e disse num tom firme que não deixava espaço para interpretações: Lucas, diante das provas e do relato da sua mãe, há duas opções. Ou você sai voluntariamente da casa agora, ou eu faço a condução imediata para a delegacia. O rosto dele ficou vazio, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava lidando apenas com uma bronca. Estava lidando com consequências reais. Lucas abriu e fechou a boca algumas vezes, como se procurasse uma resposta que simplesmente não existia. Vocês estão loucos. Eu não fiz nada para ir preso, ele disse, a voz subindo num tom desesperado. O delegado não se alterou. Apenas respondeu com a mesma calma que cortava como lâmina. A decisão não é nossa, é da lei e da sua própria atitude. Aquele momento me fez perceber que, por mais doloroso que fosse, ele precisava ouvir aquilo de alguém que não pudesse ser manipulado. Eu senti meus dedos se entrelaçarem sozinhos, como se buscassem estabilidade. Olhei para o Lucas e disse, com uma firmeza que eu mesma não sabia que tinha: Eu vou registrar o boletim de ocorrência. Não porque eu te odeio, mas porque eu preciso me proteger. Ele me encarou com uma mistura de incredulidade e medo, como se estivesse vendo uma muralha que nunca imaginou que eu fosse capaz de erguer. Pela primeira vez, ele entendeu que eu estava falando sério. Ele tentou se levantar num impulso de raiva, mas o delegado levantou a mão, indicando que ele permanecesse onde estava. Ninguém aqui quer briga, Lucas. Queremos responsabilidade. É diferente. Essa frase pareceu desmontá-lo. Ele caiu de volta na cadeira, respirando rápido, como quem percebe que não tem mais para onde correr. Aquele era o ponto exato onde a história virava, não por vingança, mas por causa da verdade que ele tentou evitar por anos. Carmen tomou a palavra e explicou com toda a clareza do mundo que medidas protetivas poderiam ser solicitadas ainda naquele mesmo dia. Ela disse que eu tinha direito, aliás, que eu sempre tive esse direito, mesmo quando acreditava que precisava suportar tudo para manter a paz dentro da casa. Ver a reação do Lucas enquanto ela falava foi como ver alguém sendo obrigado a enxergar um espelho que sempre evitou. Ele estava assustado e, finalmente, consciente. A tensão no ar parecia quase tátil. Lucas passou as mãos no cabelo, andou em círculos, reclamou, chorou, mas nada mudava o cenário. O delegado apenas observava, com paciência e firmeza, como quem já testemunhou aquele tipo de comportamento centenas de vezes. Pensa bem, rapaz, ele disse. Sair agora é a escolha mais inteligente. Te dá tempo para respirar, se reorganizar e evitar algo pior. Era impressionante como aquele homem conseguia guiar a situação sem levantar a voz. Lucas então se virou para mim, com olhos vermelhos e cheios de algo que misturava culpa e desespero. Mãe, você vai mesmo fazer isso comigo? A pergunta veio carregada daquela velha manipulação emocional, a mesma que me segurou por anos.
Mas dessa vez, minha resposta saiu limpa, serena e sem hesitação. Eu estou fazendo isso por mim. Dizer isso me trouxe uma sensação de liberdade que quase doeu. O delegado se levantou devagar e finalizou. Lucas, sua escolha agora é simples: arrumar suas coisas e sair, ou vir comigo. Ele engoliu seco, respirou fundo e, num gesto quase derrotado, assentiu. Aquele instante marcou o fim de um ciclo, o fim do medo que me mantinha presa dentro da minha própria casa. E enquanto ele subia as escadas para arrumar suas coisas, eu sabia que aquele ultimato não era apenas para ele, era para mim também. Ouvir os passos do Lucas subindo a escada foi como escutar o fim de uma era acontecendo em tempo real. Cada degrau que ele pisava parecia carregar anos de desgaste, de desculpas, de tentativas falhas de manter tudo em equilíbrio. Eu permaneci sentada à mesa com as mãos entrelaçadas, tentando não deixar a ansiedade me dominar. Mas no fundo, eu sabia, aquela casa nunca mais seria a mesma depois que ele descesse novamente. E de certa forma, eu também não. Lá em cima, ele abriu e fechou portas, mexeu em gavetas, resmungou, chorou, andou em círculos. Era um caos familiar, aquele caos emocional que sempre me prendia e me fazia ceder. Só que, dessa vez, o caos não tinha poder nenhum. Carmen permanecia ao meu lado, me lembrando que eu não estava mais encarando tudo sozinha. O delegado observava tudo com um olhar atento, como quem sabia que momentos assim podem virar para qualquer lado, mas naquele dia, finalmente virava para o meu. Quando Lucas desceu, trazia uma mochila jogada nas costas e uma expressão misturada entre raiva e desespero. Ele olhou para mim como se esperasse que eu corresse para abraçá-lo, pedisse para ele ficar, voltasse atrás. Era a lógica que sempre funcionou. Ele se quebrava e eu o colava. Só que dessa vez não havia cola suficiente no mundo para consertar o que ele tinha feito, ou para me convencer a continuar permitindo. Ele largou a mochila no chão e disse com a voz trêmula: "Você está destruindo a nossa família." Aquilo bateu forte, mas não por culpa, e sim pela distorção da frase. Respirei fundo e respondi com calma: "A nossa família já estava sendo destruída há anos, Lucas. Eu só parei de fingir que não estava." Ele piscou rápido, como se tivesse levado um tapa invisível. A verdade sempre machuca mais quando é dita por quem a gente acha que vai continuar se calando. Foi então que veio a ameaça emocional, aquela que eu conhecia tão bem. "Você vai se arrepender disso, mãe. Eu juro que vai." A frase saiu carregada de dor, mas também de manipulação. Antes, isso teria me desmontado, teria me feito retroceder, chorar, implorar para manter a paz. Mas agora, não. Agora eu enxergava a frase pelo que ela era, uma tentativa desesperada de manter o controle. Eu apenas respondi: "Se existir arrependimento, será o seu. Porque eu escolhi viver." O delegado se aproximou para garantir que tudo permanecesse seguro. Não houve violência, apenas aquela tensão de decisão final que pairava no ar. Lucas pegou a mochila devagar, olhando ao redor da casa, como se estivesse percebendo pela primeira vez que aquilo não era território dele. Era meu. E que, a partir daquele momento, as regras não seriam mais ditadas pelo medo que eu tinha dele. Quando ele finalmente cruzou a porta, senti uma mistura de alívio e luto. Não era só meu filho saindo. Era a versão dele que me feriu tantas vezes. Era o vínculo doentio que eu carreguei como cruz. Era o fim do ciclo que eu suportei por anos, achando que era amor. Carmen colocou a mão no meu ombro e o delegado fechou a porta com cuidado, como quem encerra um capítulo doloroso sem barulho desnecessário. E quando o silêncio tomou conta novamente, percebi que aquela casa estava respirando aliviada junto comigo. Não havia mais gritos, portas batendo, passos pesados. Era estranho e, ao mesmo tempo, libertador. Naquele instante, eu entendi que expulsar o Lucas não tinha sido apenas uma ação física. Tinha sido o rompimento simbólico de uma corrente que eu carregava há tempo demais. E pela primeira vez em anos, eu pude sentir o peso saindo dos meus ombros.
Quando a porta finalmente se fechou atrás do Lucas, a casa mergulhou num silêncio tão absoluto que chegava a doer. Não era um silêncio comum. Era como se todos os sons que eu evitei por anos estivessem ali, parados no ar, me encarando. Senti meu corpo inteiro tremer, não de medo, mas de exaustão. A adrenalina que me manteve firme até aquele momento começou a se dissipar, e uma sensação estranha de vazio tomou conta de mim. Era como se eu tivesse vencido uma batalha e, ao mesmo tempo, perdido algo que eu nunca quis perder. Carmen percebeu a mudança no meu semblante e se aproximou devagar, como quem cuida de um cristal rachado. "Respira, Vera. Você fez o certo", ela disse. Mas a mente da gente nem sempre acompanha a lógica. Uma avalanche de culpa veio de repente, pesada, sufocante. Eu pensava, será que exagerei? Será que poderia ter tentado mais? Eram perguntas automáticas, moldadas por anos de condicionamento emocional. Mesmo sabendo que ele ultrapassou todos os limites, parte de mim ainda tentava proteger quem me feriu. A Beatriz chegou pouco depois, ofegante, com os olhos arregalados de preocupação. Quando ela me viu, não disse nada. Apenas me abraçou. E eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pelo que aconteceu, pelo que permiti, pelo que escondi, por tudo que nunca tive coragem de encarar. Foi um choro de libertação, mas também de luto. Porque, de certa forma, eu estava enterrando uma versão antiga de mim, a que aceitava a dor como rotina. Enquanto o delegado preenchia os documentos e orientava sobre os próximos passos, Beatriz conversava comigo numa voz suave, como quem reconstrói alguém, peça por peça. Ela me explicou tudo: medidas protetivas, procedimentos, segurança. E pela primeira vez, eu senti que tinha uma estrutura me segurando. Que não estava mais no improviso emocional que dominou minha vida por tanto tempo. Aquela sensação de apoio, eu nunca tinha experimentado tão claramente. Depois que todos foram embora, a casa parecia enorme. Caminhei pelos cômodos devagar, como se estivesse conhecendo um novo território. Toquei as paredes, abri as janelas, respirei fundo. Mas a verdade é que, apesar da liberdade recém-nascida, o trauma ainda pulsava sob a pele. Dormir naquela noite parecia impossível. A mente revisitava a cena, a fala, o empurrão. Era como se meu corpo ainda estivesse em estado de alerta, esperando outro ataque, mesmo sabendo que ele não estava mais ali. No dia seguinte, a primeira providência foi trocar as fechaduras. O barulho do metal novo sendo instalado me deu uma sensação de renascimento. Como se pela primeira vez eu estivesse colocando uma barreira concreta entre mim e tudo que me machucou. Também instalamos câmeras, não por paranoia, mas por segurança psicológica. Eu precisava reconquistar o direito de existir dentro da minha própria casa, sem medo. A terapia com a doutora Mônica se intensificou, e ela me explicou que é normal sentir culpa, até mesmo quando fazemos o certo. Porque o cérebro de quem vive anos sob manipulação emocional aprende a confundir amor com autopunição. Ela me orientou a participar de um grupo de apoio, e foi lá que ouvi histórias que pareciam retalhos da minha própria vida. Não me senti mais uma exceção. Me senti parte de algo maior. Mulheres reconstruídas, mulheres renascidas. E ali, naquele processo lento e dolorido, percebi que reconstrução não é um evento. É um caminho. Um caminho de pequenas vitórias invisíveis. Acordar sem medo, comer sem nó na garganta, voltar a ouvir música, sentir a casa respirando junto comigo. E mesmo que a culpa aparecesse de vez em quando, ela já não tinha o mesmo poder. Porque, pela primeira vez, eu estava escolhendo a mim. E essa escolha, apesar de difícil, era o início da minha libertação. Algumas semanas depois da saída do Lucas, recebi a primeira notícia sobre ele através da Carmen. Ela disse que ele tinha conseguido vaga em um abrigo temporário, onde estava recebendo acompanhamento psicológico e orientação social. Ouvir isso mexeu comigo de um jeito estranho. Não era alegria, nem tristeza, mas um alívio cauteloso. Parte de mim temia que ele estivesse vivendo nas ruas, entregue à própria impulsividade. Outra parte temia que eu ainda me importasse tanto.
Era uma mistura confusa, mas real. Com o tempo, fiquei sabendo que ele tinha arrumado um emprego simples em um mercado perto do abrigo. Nada grandioso, mas honesto. O tipo de trabalho que obriga a pessoa a encarar a própria vida sem máscaras. Quando ouvi isso, meu coração deu um aperto. Porque pela primeira vez, percebi que o Lucas estava sendo confrontado não pela minha voz, mas pela vida, e pela ausência do conforto que ele sempre teve enquanto descarregava suas frustrações em mim. Era uma reeducação silenciosa. Mesmo assim, eu não podia me iludir. A psicóloga insistia que a mudança verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela me dizia que depois de tanto tempo repetindo padrões destrutivos, o Lucas precisaria de meses, talvez anos, para reconstruir quem ele era. E eu precisei ouvir isso repetidas vezes para não me precipitar. O amor de mãe é perigoso quando confundido com salvação. Ele puxa para perto até o que machuca, se a gente não vigiar. Um dia, recebi uma mensagem curta no celular. Era dele. Mãe, desculpa. Eu sei que te feri. Tô tentando mudar. Li e reli aquelas palavras inúmeras vezes, sem saber como reagir. Parte de mim queria responder imediatamente, abraçá-lo, levá-lo para casa. Outra parte lembrava da parede, do sangue, do medo. No fim, eu respirei fundo e respondi com calma. Fico feliz que esteja buscando ajuda. Continue firme, mas por enquanto, cada um precisa seguir seu caminho. A resposta dele foi respeitosa, mas carregada de mágoa. E aquilo doeu, claro. Sempre dói ver um filho sofrer, mesmo quando ele é responsável por grande parte da própria dor. Mas eu precisava manter minha prudência. A doutora Mônica reforçava isso todas as semanas. Vera, perdão não é retorno. Cuidado não é rejeição. Limites também são amor. Eu anotava essas frases como quem anota instruções de sobrevivência. Ele começou a frequentar terapia de forma mais consistente. Os relatos da Carmen e da equipe do abrigo falavam de um rapaz mais calado, menos impulsivo, aparentemente arrependido. Mas arrependimento não é transformação. É só o primeiro passo. E eu precisava manter isso claro para não me confundir novamente. A verdade é que eu estava reconstruindo minha vida e permitir que ele voltasse antes da hora poderia destruir tudo o que eu tinha conquistado com tanto esforço. Nos meses seguintes, o Lucas passou a me mandar mensagens esporádicas, nunca invasivas. Às vezes perguntava como eu estava, às vezes apenas dizia que estava tentando ser uma pessoa melhor. Eu respondia sempre com respeito, mas mantendo o distanciamento. Era estranho, como se estivéssemos aprendendo a ser mãe e filho novamente, só que dessa vez sem gritos, sem chantagem emocional, sem dependência. E nesse período, eu entendi algo muito importante. Não era minha responsabilidade garantir a mudança dele. Era apenas minha responsabilidade garantir a minha segurança e minha paz. Se ele quisesse realmente se transformar, isso dependeria dele, do esforço dele, da dor dele, da jornada dele. Eu podia torcer, eu podia orar, mas eu não podia carregar. E aceitar isso foi libertador. 6 meses depois, a vida já tinha encontrado um ritmo diferente dentro da minha casa. O silêncio já não era assustador, era paz. A rotina já não era tensão, era escolha. Eu estava mais forte, mais centrada, mais consciente dos meus limites. Foi nesse período, justamente quando eu menos esperava, que recebi uma mensagem do Lucas pedindo para conversarmos pessoalmente. Meu coração apertou na hora. Era medo, saudade e cautela dançando juntos dentro de mim. Eu sabia que esse momento chegaria. Só não sabia se eu estava pronta. Marcamos o encontro em um café simples, no centro da cidade. Um lugar neutro, seguro, público. Eu cheguei alguns minutos antes e, enquanto esperava, senti minhas mãos suarem. Por mais terapia que eu tivesse feito, por mais firme que eu estivesse, reencontrar quem te machucou sempre traz memórias que o corpo guarda melhor do que a mente. Quando o vi chegando, meu coração travou. Ele estava diferente. Mais magro, mais sério, mais quieto,
Mas algo no olhar mostrava que a vida tinha finalmente lhe dado os choques que eu nunca consegui dar. Ele se sentou devagar, como se pedisse permissão até para existir naquele espaço. Depois de um silêncio constrangedor, ele começou a falar. Não foi um discurso bonito, nem ensaiado. Foram palavras quebradas, frases tortas, confissões difíceis. Ele falou sobre o abrigo, sobre a terapia, sobre o trabalho, sobre noites em que chorou de arrependimento. Falou sobre perceber, pela primeira vez, o tamanho da violência que tinha normalizado dentro de si. Era estranho ouvir tudo aquilo, como se eu estivesse diante de outro Lucas. Eu escutava atenta, mas mantinha o corpo firme, como se meu coração tivesse aprendido a se proteger sem precisar de muros. Quando ele disse, eu sinto vergonha do que fiz, algo dentro de mim afrouxou um pouco. Não por pena, mas por reconhecimento. A vergonha é sempre o primeiro sinal de consciência real. Ainda assim, eu sabia que arrependimento não apaga passado, não cura sozinho, não reescreve a história que me feriu. Eu precisava manter essa lucidez enquanto ele falava. Quando chegou a minha vez, eu fui honesta. Disse o que senti naquela noite, o medo, o choque, a tristeza que me esmagou. Disse que eu demorei para entender que sobreviver não era egoísmo, era necessidade. Ele abaixou a cabeça e pela primeira vez eu vi lágrimas escorrerem sem drama, sem explosão, sem teatro. Era dor verdadeira, mas mesmo assim eu não recuei. Eu disse com toda a calma do mundo, o passado não volta, Lucas, a convivência de antes também não. Ele assentiu devagar, como se cada palavra fosse um golpe que ele sabia que merecia. Disse que não esperava voltar para casa nem reviver nada. Queria apenas que eu soubesse que ele estava tentando ser alguém melhor. Foi um dos poucos momentos em que senti sinceridade crua saindo da boca dele. Mas sinceridade não é garantia. Era só um começo. E eu precisava cuidar do meu próprio começo também. O café que eu segurava já estava frio quando percebi que, pela primeira vez, não havia medo na minha presença. O que havia era distância, e uma distância saudável. Ele estava exatamente onde precisava estar, longe o suficiente para não me ferir, perto o bastante para reconhecer o que destruiu. A conversa durou quase 1 hora, e em nenhum momento eu senti aquela antiga obrigação de salvá-lo. Isso, para mim, foi o maior sinal de cura. Quando nos despedimos, ele me abraçou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma parte minha. E eu permiti. Não por fragilidade, mas porque aquele abraço não tinha poder sobre mim. Era apenas um gesto, não uma corrente. Ele foi embora andando devagar, como quem carrega a consciência nos ombros. Eu fiquei ali, sentada, respirando fundo, percebendo o quanto eu tinha mudado também. E foi ali, naquele café simples, que compreendi algo profundo. Perdão não significa retorno. Perdão significa reconhecer o passado sem permitir que ele se repita. E naquele reencontro, eu escolhi exatamente isso. Depois daquele reencontro no café, ficou claro para mim que qualquer forma de relação com o Lucas só seria possível se existisse distância suficiente para eu respirar. E ele pareceu entender isso melhor do que eu esperava. Nos dias que se seguiram, nossas conversas foram raras, curtas e sempre por mensagem. Nada de visitas, nada de intimidade forçada, nada de vamos tentar voltar ao normal, porque o normal antigo era justamente o que destruiu tudo. Era como se estivéssemos aprendendo a ser mãe e filho desde o zero, mas dessa vez com limites inegociáveis. Passamos a marcar encontros apenas em locais públicos, cafés, praças, pequenos restaurantes, lugares neutros, onde o ambiente por si só lembrava que o passado não tinha mais permissão para entrar. No começo, a sensação era estranha, quase artificial. Mas aos poucos percebi que essa distância física também criava uma distância emocional saudável. Eu conseguia olhar para ele sem medo. Ele conseguia olhar para mim sem tentar me controlar. Era um equilíbrio frágil, mas real. Durante esses encontros, eu prestava atenção em cada detalhe, não nos gestos teatrais do passado, mas na postura,
no tom de voz, na forma como ele assumia responsabilidade pelas próprias escolhas. Ele falava menos, escutava mais. Não tentava me convencer de nada. Não dramatizava. E por mais que essa mudança fosse boa, eu não deixava que isso me cegasse. A terapia me ensinou que mudança não se mede em palavras bonitas, e sim em constância. E constância só o tempo revela. Eu também percebi que para que essa nova relação existisse, eu precisava mudar a forma como interagia com ele. Nada de me justificar excessivamente, nada de tentar consertar o que ele sentia, nada de assumir culpas que não eram minhas. Eu falava no meu ritmo, no meu tempo, no meu espaço, e quando ele perguntava sobre voltar para casa, eu respondia sempre com a mesma serenidade. Ainda não. Talvez nunca. Não como punição, mas como proteção. Aos poucos, ele começou a compartilhar mais sobre o processo dele. As dificuldades na terapia, o quanto estava lutando para controlar os impulsos, a vergonha que ainda carregava. Eu escutava, mas não me envolvia emocionalmente como antes. Era uma escuta consciente, madura, segura. Sem a antiga ânsia de salvá-lo. Sem o antigo medo de perdê-lo. Era uma relação completamente diferente da que existiu por anos. E pela primeira vez, eu sentia que isso era bom. Eu também estava mudando. O caminho da minha reconstrução estava me fortalecendo de um jeito silencioso, mas profundo. Quanto mais eu trabalhava minha autoestima, minhas fronteiras e minha autonomia, menos espaço havia para tolerar comportamentos tóxicos. Era como se uma nova versão minha estivesse sendo esculpida lentamente. Uma versão que sabia amar sem se anular. Uma versão que entendia que respeito não se pede, se exige. Com o tempo, percebi que o Lucas estava aprendendo algo que nunca tinha compreendido antes, que eu era uma pessoa completa fora do papel de mãe, que eu tinha vida, sentimentos, limites e necessidades. Ele não comentava isso diretamente, mas eu via nos olhares, nas perguntas cuidadosas, na maneira como ele me tratava. Era como se ele finalmente enxergasse aquilo que eu sempre fui e que ele nunca reconheceu. E assim, nossa relação deixou de ser uma guerra silenciosa e passou a ser um encontro entre duas pessoas que estavam tentando se reconstruir. Não havia pressa, não havia ilusões, não havia promessas vazias. Apenas passos cuidadosos, um de cada vez. E eu entendi que mesmo sem voltar ao que era antes, talvez isso fosse o suficiente. Talvez isso fosse exatamente o que eu merecia. Uma relação com limites, respeito e, sobretudo, paz. Com o passar dos meses, percebi que minha casa finalmente tinha voltado a ser um lar. Não um campo de batalha emocional, não um corredor de tensão onde eu caminhava pisando em ovos, mas um espaço leve, silencioso e vivo. Cada cômodo parecia respirar comigo. Abri janelas que antes estavam sempre fechadas, reorganizei móveis, mudei quadros de lugar. Pequenas coisas, mas que me lembravam diariamente de que aquele espaço era meu e que eu merecia habitá-lo com paz. Voltei a retomar hábitos que abandonei sem perceber. Comecei a caminhar cedo, ouvindo músicas que antes não conseguiam atravessar o barulho emocional que dominava minha vida. Reencontrei amigas que, por causa do desgaste emocional, eu tinha afastado sem querer. Aceitei convites, ri mais, falei mais, vivi mais. Era estranho perceber como o medo esgota a gente por dentro, ocupando espaço que deveria ser preenchido por alegria e liberdade. A terapia me ajudou a entender que minha vida não precisava girar em torno do erro do meu filho, que eu podia amá-lo sem carregar sua dor nas costas, que eu podia perdoar sem esquecer o que vivi, e que escolher a mim não era um ato de egoísmo, era finalmente um ato de sobrevivência emocional. Aos poucos, minha autoestima voltou a florescer, como uma planta que estava em sombra demais e finalmente encontrou luz. Voltei a cozinhar com prazer, não para apaziguar tensões, mas porque eu queria. Passei a cuidar do jardim, plantar flores novas, regar a terra enquanto sentia uma calma que eu não sentia há anos. Às vezes, ficava sentada na varanda só observando o silêncio. Um silêncio que antes me assustava, mas que agora me abraçava.
Era como se eu estivesse redescobrindo o mundo e redescobrindo a mim mesma. Também retomei minha fé, algo que eu tinha deixado de lado no meio da tempestade emocional em que vivia. Voltei a frequentar a igreja, a agradecer por pequenas coisas, a conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo. Não para pedir livramentos urgentes, mas para celebrar o simples fato de estar viva, segura e em paz. Essa reconexão espiritual me deu uma força que eu nem imaginava que ainda existia dentro de mim. Quanto ao Lucas, mantivemos nossa nova dinâmica. Conversas leves, encontros esporádicos, muito respeito e, acima de tudo, limites claros. Ele continuava em tratamento, tentando refazer sua vida aos poucos. Eu torcia por ele, mas sem carregar sacrifícios que não eram meus. Era libertador amar sem medo, amar sem perder a mim mesma, amar sem aceitar ser ferida em silêncio. Em momentos de introspecção, percebi que minha história não era sobre expor o erro dele, mas sobre revelar a minha força. Sobre o ponto preciso em que uma mulher olha para si mesma e diz: chega. Sobre a coragem de romper padrões e reescrever a própria história. Não era só o fim de um ciclo de dor, era o início de um ciclo de consciência. E hoje, olhando para tudo o que vivi, eu entendi o que ninguém me contou. Colocar limites não destrói relações, destrói apenas as relações que já estavam destruindo você. E ao fazer isso, eu recuperei não apenas minha casa, minha rotina, minha paz. Eu recuperei a mim mesma. Depois de tudo o que aconteceu, eu aprendi que a linha entre o amor e a sobrevivência é muito mais fina do que a gente imagina. Aprendi que não importa há quantos anos você segura uma família nas costas. Chega um momento em que a própria vida pede para você levantar a mão e dizer: assim não dá mais. E mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, escolher a si mesma é muitas vezes o único caminho possível. Eu passei por noites de medo, dias de culpa e semanas reconstruindo pedaços que eu nem percebia que estavam quebrados. Mas no fim, descobri algo que transformou tudo. Ninguém tem o direito de destruir a sua paz, nem mesmo quem você ama. Limites não são muros, são portas que você fecha para não perder a si mesma no processo de tentar salvar alguém. E talvez essa história te faça olhar para a própria vida com mais honestidade. Talvez te faça perceber que você também está tentando sobreviver em silêncio, segurando vínculos que já perderam o respeito, carregando culpas que não são suas. A pergunta que fica é: quantas vezes você ainda vai se colocar em último lugar antes de finalmente se escolher? Se essa história tocou você ou abriu seus olhos de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente compartilha histórias reais que fortalecem, despertam e lembram você de que nunca é tarde para recomeçar. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você merece estar aqui com a gente.